17º. O próximo método é formulado assim: para encontrar o infinitamente vivo, é preciso espalhar a informação sobre o próprio desenvolvimento para o outro infinitamente vivo. O princípio é muito simples. No conjunto e no sistema, digamos, do infinitamente vivo, esse método revela a característica que, se você der a informação ao maior número possível, a informação dará o caminho de acordo com o princípio da similaridade. 18º. O próximo método é formulado da seguinte forma: você precisa conectar o passado, ou seja, o menos infinito, com o futuro, com o mais infinito no ponto de reprodução do local do encontro. É aqui que o elemento de criação de um local de encontro surge, ou seja, eles reproduzem e levam os raios de menos infinito a mais infinito, próximo em um ponto para obter a reunião. Nesse caso, a reunião pode ocorrer praticamente na velocidade da luz na sua frente. Suponha que você não veja um controlador em termos humanos, esse tipo de controlador. Assim, por exemplo, se você pegar a toalha de mesa, um princípio tão simples, há comida na toalha. O que se sabe e o que se sabe sobre a comida está incluído no conceito de comida e que há uma quantidade infinita de comida no futuro, que se completa com a comida em uma toalha de mesa concreta. E aqui, quase metodologicamente, esse princípio se correlaciona muito bem com esse método, que visa poder realizar o controle praticamente em relação a qualquer objeto de informação. Porque eu ainda dou um sistema de controle universal, e neste contexto, é claro, pode-se usar qualquer um desses métodos para descobrir, até mesmo criar, o elemento de informação que pode não ser funcional agora. Se algumas máquinas do futuro, algumas situações, objetos no futuro não forem necessários agora, aplicando esse método, pode-se descobri-los para que se tornem realidade aqui. Por exemplo, para o resgate de uma explosão, para que nenhum reator nuclear exploda, basta descobrir a norma, onde há um novo codificador que permita fazer isso e introduzir, por assim dizer, esse codificador que funciona no reator primeiro funcionalmente, ou seja, não como uma coisa física e gradualmente é inventado e instalado neste local, ou você mesmo pode inventar e instalar. E, portanto, a situação ao controlar por esses métodos é bastante simples. Se você descobrir, use o princípio do infinito em qualquer objeto. 19º. Aplicando o princípio do infinito em qualquer objeto, o método abaixo soa assim: a linha do infinito que emana de um objeto de informação faz com que o objeto seja individualizado. É assim mesmo quando você olha para a ótica. A luz vem de algum lugar, significa que tem uma fonte, quer dizer que individualiza. É um lugar onde o eterno está, por exemplo. 20º. O próximo método soa assim: se você olhar para um objeto de informação e abordá-lo quase internamente, por exemplo, no nível da abordagem espiritual, você cria o objeto no ponto em que começou a abordá-lo. E aqui, por assim dizer, surge novamente um elemento de criação de cima, ou seja, no caminho do controle externo. Então aqui, criar do ponto de vista do desenvolvimento eterno é que você primeiro percorre todo o caminho para criar o local de encontro e começa a se aproximar. Onde você começou a se aproximar também é esse ponto. Ou seja, é um princípio de aplicação do conhecimento que você tem em sua alma. Você já sabe o que fazer. Portanto, assim que você definir a tarefa, começar a trabalhar sem acentuar a tarefa, onde procurar, você a encontrará. 21º. O próximo método é formulado da seguinte maneira: quando você trabalha com os elementos externos da realidade, como o mundo animal e vegetal, a descoberta dos sistemas quase externos normalizados, que também se relacionam com o conceito de vida, o princípio do seu próprio desenvolvimento. E quando olhamos para este método, você está realmente evoluindo para criar vida ao seu redor, ou seja, como o Criador faz.
e, consequentemente, para você, não pode haver situações em que haja outro conceito além do conceito de vida infinita. Você faz isso como uma coisa natural e é colocado em sua alma que é uma coisa natural, ou seja, você não precisa aprender nada. E se você fizer isso, por exemplo, você realiza a mesma tarefa novamente. É meio que o campo de uma ação. Você coloca tudo na estrutura da vida eterna, vida infinita. Então não há problema. Você realiza simplesmente em seu impulso uma ação direcionada para a realização. A realização já está dentro de você e você simplesmente projeta o evento à sua frente. 22º. O método subsequente é formulado da seguinte maneira: o evento que está na sua frente, este é um evento que é descrito por você, mas passado para os outros em um piscar de olhos. Ou seja, você pode descrever, entregar e, de acordo com a característica do conhecimento, o conhecimento é uma ação. Um evento descrito é, de fato, uma ação. E se você entregar para o outro, então o outro tem o objeto comum e atende, e não há questionamentos. Assim, os métodos que estabeleci agora, até a frase em execução, estão mais ou menos relacionados ao sistema de busca ou ao sistema de mapeamento do controlador. No entanto, existem métodos que se relacionam com os princípios de tal forma que os métodos sempre funcionam, mesmo quando os sistemas principais são alterados. E se detonarmos essa variante dos métodos absolutizados, nesse caso praticamente não deveria haver leis com as leis básicas do mundo ou com as leis básicas de criar pessoas na vida infinita. E o brilho que emana de suas ações, neste caso, como eu disse, é desejável se houver necessidade de começar imediatamente do ponto de vista da organização fundamental do mundo. E aqui, nesses métodos subsequentes, é importante olhar para o próprio fundamentalismo da organização do mundo. Então, os métodos se tornam compreensíveis em um nível mais profundo de expressão do que quando são ditos em palavras. É aqui que começa o princípio, quando as palavras podem realmente entregar o controle. Mas, como eu disse, o princípio é um sistema de orientação e podemos usar a base metodológica para fazer um sentido ainda mais profundo, descrevendo algo com palavras. E então, o que é descrito pelas ações, por exemplo, pela estrutura da realidade física, contém a ação de que você precisa. Uma ação mais profunda, o significado de uma ação mais profunda contendo vida infinita. A esse respeito, a situação aqui é tal que, se tivermos uma abordagem baseada no fundamentalismo das próprias leis do mundo, teremos o seguinte sistema de métodos. 23º. O método é o seguinte: se você considerar uma ação metodológica baseada no encontro com alguém semelhante a você, então o infinito de sua vida, o infinito de desenvolvimento, o que há em você, e você pode se entregar exatamente a isso. A precisão é que você tem, por exemplo, saúde normal, então ele tem saúde normal imediatamente. 24º. O segundo método é que, se você tomar o sistema infinito de vida, vida infinita, como um elemento de sua percepção, você se tornará um sistema de vida infinita. É realmente suficiente consertar isso com o sistema de conexões gerais e você já se torna essa pessoa e, ao mesmo tempo, pode desenvolver com bastante facilidade esse ponto de vista e, dessa maneira, transmitir a informação a outras pessoas. 25º. O método abaixo é formulado da seguinte forma: quando você dá a informação sobre o desenvolvimento criativo ou sobre o desenvolvimento infinito para os outros, você realmente constrói a realidade de tal forma que a realidade se torna controlável em relação à tarefa de desenvolvimento infinito. Ou seja, você constrói esse sistema para si mesmo e esse sistema se espalha para as conexões infinitas e então você tem isso na realidade. Mas além de descobrir que você também precisa ir em direção, ou seja, você ainda precisa criar do seu lado também. Desta forma, juntando dois níveis, ou seja,
os sistemas de busca e os sistemas de criação de acordo com as leis fundamentais, obtém-se uma luminosidade centralizada, digamos, em relação aos objetivos gerais. E você obtém os métodos de controle baseados no fato de que na vida infinita você pode obter, por assim dizer, um sistema concreto que poderia ser designado como seu sistema tecnológico, ou seja, um sistema simples que você entende e aplica muito facilmente usando desde as leis básicas. E, ao mesmo tempo, este sistema deve ser aplicável em qualquer ação simples. Portanto, os métodos a seguir devem ser bastante fáceis de usar e entender, ou seja, combino essa tarefa para que fique fácil de entender. Você só precisa entender esses métodos. Como aqueles que estão no controle, podemos, afinal, definir a tarefa inclusive do conceito de compreensão. Ou seja, deve-se simplesmente entender. Isso significa que simplesmente tem que entender. Neste contexto, os métodos a seguir devem ser entendidos e considerados como simples. 26º. O método de usar a folhagem das árvores para descobrir a estrutura infinita da própria folhagem e então aplicá-lo ao encontro com o ser infinito. O método é muito simples e baseia-se no fato das folhas estarem em contato com os ramos. Os galhos pertencem ao ciclo. Ao recordar um fragmento, por exemplo, relacionado ao ciclo atual, por assim dizer, a árvore aparece como um segmento infinito em relação à folha, pois é um suporte da própria folha, e temos o método de encontrar os vivos. 27º. O método abaixo é formulado de tal forma, quando vemos animais, por exemplo, cães, podemos determinar e identificar a estrutura do estado do objeto mesmo pelo pelo do animal ou pela pena do pássaro. Pode-se dizer que um pássaro voa ou um cachorro corre. Então, o método consiste em transferir essa situação de identificação muito rapidamente, quase como um raio, para o encontro com os vivos. E a propósito, a pessoa viva pode aparecer em um flash, quase imediatamente, o que está ainda mais próximo do teletransporte. 28º. O próximo método consiste em dividir qualquer objeto de realidade mais próximo em duas partes na velocidade da luz e conectá-las na imaginação mental de alguém sem realmente tocá-lo de maneira quase real. Por exemplo, há uma mesa. Além da mesa, você estende mentalmente outra mesa. Você divide e conecta. E verifica que a mesa em si não está dividida. Eles só funcionam no sistema de percepção e isso não deveria importar para a mesa em si. Isso significa que os pontos de contato vizinhos, por exemplo, para separar, ou seja, para obter dois blocos de mesa, devem ser divididos de tal maneira que não se quebrem. Você só obtém dois blocos da mesma mesa sem cortá-los mecanicamente, e este princípio de manter duas ou mais estruturas do mesmo nível, este é o desenvolvimento da trama subsequente. Assim o Criador realizou. Você vai ver isso. 29º. O próximo método é que você tem que preparar a formulação deste método na percepção, ou seja, para formular um método no controle, você pode formulá-lo de muitas formas para si mesmo, e neste contexto a situação aqui é tal que há a preparação da formulação do método, mas também a determinação do universalismo do método. Acontece que eu posso preparar qualquer formulação como eu quero, e essa formulação funcionará para o objetivo de controle, ou seja, encontrar um infinitamente vivo. Então, verifica-se que a preparação da formulação, a preparação da frase ou a preparação do alvo do controle é um método. É que para a preparação da formulação do método também existem certos métodos de preparação. São 3. O primeiro método de preparação é formular o objetivo para si mesmo e quase para si mesmo ao mesmo tempo. No segundo método, você formula a meta como uma meta geral, na verdade para todos.
O terceiro método você formula de tal forma que aquele a quem a formulação se refere concorda, ou seja, é uma tecnologia exatamente de tal formulação. Quando você mescla todos esses métodos em um, torna-se um tipo de borda, e dentro dessa borda você pode criar qualquer alvo de controle, por exemplo, uma reunião neste ponto. E se você satisfizer os 3 métodos anteriores que mencionei agora, você estará exercendo um controle que, em geral, não depende das circunstâncias. Isso significa que você não precisa controlar os eventos adicionalmente, basta criar o brilho externo desses 3 métodos. 30º. O próximo método é formulado da seguinte maneira: quando você realiza um controle, todos os objetos de informação próximos participarão criativamente dele. Se você se sintonizar com esse elemento, me refiro sobretudo aos objetos de informação, que incluem armários, cadeiras, paredes, porque as pessoas estão sempre envolvidas desde o início. Então, se você se adaptar a esses métodos, pode até construir certo sistema de conhecimento, um sistema de métodos que permite encontrar o local de encontro dos objetos de informação externos, considerando seu significado criativo. Por exemplo, a luz refletida da parede, existe tal princípio, a estrutura da reação da árvore. Você tem que encontrar o fundo da árvore, onde fazê-lo e onde a reunião ocorre, apenas porque é nos canais criativos do objeto de informação que há um canal para a saída de onde, ao mesmo tempo, o eterno passa por este nível e você o vê. É um método de nível especial, é encontrar o eterno antes do seu nascimento, ou seja, as características onde a pessoa está antes da concepção. Por exemplo, se você conhece as características originais, sempre sabe onde está uma personalidade concreta e sabe como chegar lá. É assim que eles são, características do destaque do homem antes de sua concepção, antes do seu nascimento, também atribuídas aos métodos de destaque.